Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Tratemos acerca da sucessão dos ascendentes. No vídeo passado, terminamos a primeira classe da sucessão legítima. Olha só, primeira classe. Descendente em concorrência com cônjuge, se houver. Nesse vídeo, tratamos acerca da segunda classe, sucessão dos ascendentes, em concorrência com cônjuge, se houver. Bom, se alguém falece sem descendente, sem cônjuge ou companheiro, a herança sobe, vai para os ascendentes. Três regras existem para serem observadas, para serem obedecidas. São três regras. Vamos a elas? Regra número 1. Se o decujus, se o morto, deixou pai e mãe vivos, metade da herança legítima para cada um. Simples assim. Então está aqui o decujus, deixou o pai vivo e a mãe viva. Nesse caso, metade da herança vai para a mãe e metade vai para o pai. Segunda regra. Se esse falecido não deixou pai e mãe vivos, vai para o primeiro ascendente que figurar de baixo para cima. Então imagine que esse decujus aqui no momento da morte deixou vivos um pai e um avô, um pai e um bisavô. Todos os outros ascendentes já morreram. O pai, avô, bisavô, pai, avô e avó. Nesse caso vai tudo para o pai. Tudo para o pai. Por quê? Porque de baixo para cima na contagem de graus, lembra, primeiro grau ascendente, pai, segundo grau ascendente, avós, terceiro grau ascendente, bisavós e assim por diante. Quem vem primeiro de baixo para cima é o pai. Então ele vai levar 100% da herança legítima. Terceiro caso. Esse decujus aqui, no momento da morte, não tinha mais os pais vivos. No entanto, tinha graus empatados, mesmo grau de ascendentes, diferentes de pai e mãe. Então imagine que ele faleceu e deixou aqui, ó, uma avó materna, um avô materno e um avô paterno. Tá vendo aqui? Nesse caso não vai dividir por 3. Estão no mesmo grau. Diz a lei: havendo igualdade de graus e diversidade de linhas, divide as linhas e dentro de cada linha se faz a divisão. Quando eu falo linha, se diz linha materna e linha paterna. Então, linha paterna, linha materna. Cada linha leva 50%, leva metade da herança legítima para cada linha. Dentro de cada linha se divide para quem está ali em igualdade de graus. Então vamos lá. Temos um morto, um decujus. Deixou vivo, olha, 2 avós maternos, um avô paterno. Então separa primeiro as linhas. Vamos deixar o decujus aqui. Separa as linhas, ó. Linha materna, 2. Linha paterna, 1. A herança dele será dividido em duas porções. Uma porção inteira vai para a linha paterna, porque só figura um ascendente. E a outra metade da herança dele, a outra porção, vai ser dividido entre os avós. Tá vendo aqui? Metade daquela metade vai para a avó e metade daquela metade vai para o avô. É a terceira regra. Façamos um exemplo numérico para facilitar as coisas, para facilitar o entendimento. Olha só. Primeira regra. Imagine que João falece, mas deixou pai e mãe vivos. Pai e mãe. João, no momento do falecimento, não deixou esposa
não deixou companheira, não deixou descendentes. Nesse caso, vai tudo para a ascendência. Dividido igualmente. Então, imaginando que João deixou 100 mil reais de herança legítima, metade para o pai, 50 mil para o pai e 50 mil para a mãe. Segundo caso, alguém falece e não tinha pai e mãe vivos. Tinha outros ascendentes, que não é pai e mãe. Olha aqui. Então João falece e deixou vivos um pai e um avô. Avô materno, não interessa. Avô. Nesse caso, quem vier primeiro de baixo para cima, leva tudo. De novo, quem vier primeiro de baixo para cima, leva tudo. Então, se João deixou 100 mil reais de herança legítima, toda essa herança legítima vai ficar para seu pai. Aqui, vai ficar nada para o seu avô. Por quê? Porque o avô já vem em grau mais remoto. Então lembra, os pais ascendentes de primeiro grau, avós segundo grau, bisavós terceiro grau. Se ele não deixou pai e mãe, deixou um avô e bisavô, tudo para o avô, nada para o bisavô. Por quê? Porque quem vier primeiro leva a herança. E a terceira regra é, não havendo pai e mãe, mas havendo empate em graus. Empate em graus. Avô, avó, mais de um avô, mais de uma avó. Nesse caso, divide as linhas paterna e materna e dentro de cada linha se divide aquele quinhão de herança. Olha aqui. Imagine que João faleceu, não deixou pais vivos, mas deixou os dois avós paternos, avô e avó paterno vivo, e a avó materna viva. Deixou 3 avós. Nesse caso aqui, primeiro, se vai dividir as linhas paterna e materna. Aqui, se vai dividir a herança em 2 metades. E cada metade será distribuída para quem estiver naquela linha. Lembre que isso só ocorre, olha aqui, porque estão empatados em graus, igualdade em graus. Todos aqui são ascendentes de segundo grau. Então, se João deixou 100 mil reais de herança, não possui pais vivos, mas possui igualdade de graus na ascendência, mais de uma pessoa, não vai dividir por 3. De novo, não vai dividir por 3. Se vai primeiro dividir as linhas. Então vem 50 mil para a linha materna, 50 mil para a linha paterna. Agora, dentro de cada linha, se vai fazer a divisão. Aqui temos os 2 avós. Então o avô fica com 25 mil e a avó fica com 25 mil. Está dividido esses 50 mil. E os outros 50 mil, como só temos uma avó viva, ela vai ficar com os 50 mil. Aqui. Então, os avós paternos vão dividir 50 mil, metade de 100 mil. E a avó materna vai levar toda a outra metade, todos os outros 50 mil. Por quê? Porque existe igualdade em graus e diversidade de linhas. E fechando, um aviso. Não existe direito de representação para ascendente. Lembra do direito de representação? Onde, havendo filho pré-morto, o neto sobe um grau e herda no lugar desse filho? Pois é, direito de representação, já temos um vídeo aqui sobre isso.
só existe para descendente e para sobrinho. Então, se por um acaso o pai do decujus é pré-morto, já morreu, mas esse pai deixou um avô vivo, esse avô não vai descer para herdar no lugar do pai do decujus. Não. Simplesmente se deixou a mãe, a herança vai toda para a mãe do decujus. Aqui, ó. Não vai passar por representação para os avós, para os pais do pai do decujus. Não, porque não existe direito de representação para a linha ascendente. Bem, agora que tratamos da sucessão dos ascendentes, no próximo vídeo vamos colocar mais alguém nessa equação. Cônjuge do falecido. Trataremos acerca da sucessão dos ascendentes em concorrência com cônjuge. Cônjuge também vai dividir herança com ascendente. Vamos a esse assunto? É isso.